Oi, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um SUS em Foco. O tema de hoje da nossa conversa aqui no SUS em Foco é uma diretriz do SUS, a descentralização. Para quem não me conhece ou está chegando agora aqui, eu sou Cíntia Gadelha, cirurgiã dentista e editora-chefe do SUS Concept. Então, como eu disse para vocês, hoje a nossa conversa aqui é para que vocês entendam um pouquinho sobre a diretriz da descentralização. Porém, antes de nós falarmos efetivamente da descentralização, vamos recapitular um pouquinho o que são diretrizes do SUS, né? Então, nós falamos já em vídeos anteriores a diferença entre princípios e diretrizes do SUS. Mas para quem ainda não conseguiu entender o que é uma diretriz do SUS, trata de fato como as estratégias, os meios para que os valores do SUS sejam concretizados. E quando a gente faz esse paralelo com os princípios, enquanto os princípios são a base, são o alicerce do Sistema Único de Saúde, as diretrizes são a forma de organização e operacionalização deste sistema, tá? Então, não confundamos mais e, efetivamente, vamos aprender de uma vez por todas o que é uma diretriz do SUS. E aí, para recapitular também, então, de forma geral, né, a literatura, ela traz que são três as diretrizes do SUS, e são essas três que são cobradas nas provas de residência em odontologia. A primeira delas é a descentralização, a segunda é a regionalização e hierarquização, é uma diretriz só, né, que a gente não pode conversar sobre a regionalização dissociando da hierarquização, e, por fim, nós temos como diretriz a participação da comunidade. Então, como eu disse para vocês no início dessa conversa, hoje o nosso tema do SUS em Foco é a descentralização. Então, vamos nós. Então, antes de começar a trazer uma história para que vocês entendam a descentralização, eu vou fazer um paralelo como era antes do SUS e como é hoje depois do SUS. Então, antes do SUS, os serviços eles eram centralizados. E quando a gente fala de centralização, a gente fala de uma centralização política, uma centralização, inclusive, de responsabilidades. E era centralizado em quem, Cíntia? Na União. Depois do SUS, e foi uma das reivindicações lá da reforma sanitária brasileira, que nós já conversamos muito, que foram debatidas na 8ª Conferência Nacional de Saúde, que foi em 1986 em Brasília, que também nós debatemos muito, e que foi efetivamente consolidado dentro da Constituição, foi que essa centralização ela não existisse mais, que os serviços de saúde eles fossem descentralizados, inclusive quanto às responsabilidades. Então, quando a gente não sabe o que é que algo significa, eu sempre faço a analogia a gente destrinchar aquela palavra, ver se tem algum sufixo ou algum prefixo, e a gente ir para a etimologia da palavra, que fica mais fácil ao invés de decorar. Porque, como eu já disse para vocês, não dá certo a gente decorar a legislação do SUS. Então, descentralização é originário da palavra centro, que origina o verbo centralizar. Então, quando a gente tira o prefixo des, né, é deixar, des significa deixar, deixar de centralizar. Então, para que vocês não decorem, para que vocês aprendam. Então, descentralização enquanto diretriz do SUS significa exatamente uma divisão política, mas para além de uma divisão política, eu não estou falando de política partidária, eu estou falando de política enquanto cerne da palavra política, de luta, né, por uma saúde melhor. Trata-se também de deixar de centralizar as responsabilidades. Então, antes do SUS, enquanto as responsabilidades da gestão do SUS, né, dos recursos do SUS eram centrados apenas na União, com a descentralização, com a diretriz da descentralização, né, essas responsabilidades elas passam a ser da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. Então, o que é que diz a Constituição? Lá na Constituição diz que o SUS deve se organizar a partir de descentralização, com direção única em cada esfera de governo. Tá? Então, essa diretriz da descentralização corresponde a quê, Cíntia? A distribuição do poder político
de responsabilidades e de recursos. Recursos da esfera federal para a esfera estadual e para a esfera municipal. Então, a gente está falando de desconcentração de poder. Tá? Então, em cada esfera do governo, a partir dessa diretriz da descentralização, ela vai ter sua responsabilidade. Tá? Na União, e elas também têm representação em cada esfera de governo quanto à saúde. Na União, a representação da União na esfera da saúde é o Ministério da Saúde. Nos estados e no Distrito Federal, a representação são as secretarias estaduais ou a Secretaria Distrital de Saúde. E nos municípios, a representação da saúde são as secretarias municipais de saúde. Então, esses mecanismos, essas estratégias que organizam e que regulam essa descentralização, estabelecem também instâncias de representação. E aí, quando a gente fala de instâncias de representação, a gente fala de instâncias que vão representar essas secretarias estaduais de saúde, essas secretarias municipais de saúde, inclusive de instâncias que vão debater e que vão debater quais são as reais necessidades de saúde daqueles usuários, para, na sequência, né, a partir de reuniões, serem deliberadas. Cíntia, e quais são essas instâncias? Então, primeira instância que a gente sempre lembra é o Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde, o CONASEMES. Então, é uma instância, é um conselho que representa quem? Todos os secretários municipais de saúde, ok? Lembrando que a Secretaria Municipal de Saúde é a representação da saúde nos municípios. Nós também, outra instância que a gente lembra, são os Conselhos Nacionais de Secretários de Saúde, o CONAS. O CONAS, ele traz a representação das secretarias estaduais e da Secretaria do Distrito Federal de Saúde. Lembrando que essas são as representações dos estados e do Distrito Federal na saúde. A gente também lembra de outras duas representações que são muito importantes quanto aos debates das questões que envolvem efetivamente as necessidades dos usuários lá no território, que são as comissões intergestoras bipartides, né, que são pactos, que são comissões pactuadas entre municípios, né, e a Coordenação Estadual de Saúde. Importante os debates que transcorrem na CIB, então não é para decorar. Quando a gente falar de CIB, bipartite, duas partes. Quem, Cíntia? Municípios e a representação do Estado. E também a Comissão Intergestora Tripartite, também para não decorar. Quando a gente fala de tripartite, três partes. Então, Cíntia, se bipartite são municípios, Estado, tripartite são municípios, Estados e União. Bingo. Então, na Comissão Intergestora Tripartite, pactos, a representação do Ministério da Saúde da União, do CONAS, que é Estados e Distrito Federal, e do CONASEMES, representando os municípios. Então, Cíntia, vamos deixar esse entendimento da descentralização mais palpável, mais próximo da nossa realidade. Conta uma história agora. Então, em um certo município que eu trabalhava, eu fui convidada para estar coordenadora municipal de saúde bucal. E aí, eles me propuseram um treinamento, o município era no interior do estado do Ceará, e eu vim para Fortaleza para participar de um treinamento para eu representar o município, na verdade, a saúde bucal, nas licitações. Licitação de quê, Cíntia? De material de consumo odontológico, que são pregões, né, para poder as empresas apresentarem seus produtos, barganharem preços e, consequentemente, a gente conseguir captar, né, os produtos com melhor custo-benefício para a gente fazer as parcerias, comprar esses produtos dessas determinadas empresas que ganham, né, essas licitações que geralmente são por blocos de material de consumo, para comprarmos o material de consumo ao longo daquele ano. Então, eu fiz esse treinamento da licitação e, consequentemente, houve o pregão de licitação. Eu participei do pregão. Então, é muito demorado. Eu não imaginava que o pregão de licitação fosse tão demorado. Então, foi uma tarde inteira. Se eu não me engano, durou de 5 a 6 horas esse pregão de licitação. Depois que as empresas
elas ganharam os determinados lotes de produtos de material de consumo neste pregão, vem para nós, Coordenação Municipal de Saúde Bucal, a necessidade que nós façamos um planejamento. A partir de todas as equipes de saúde bucal implantadas no município, a gente precisa fazer um planejamento do material de consumo daquele ano. Então, a partir desse planejamento do que cada equipe de saúde bucal necessita de material de consumo odontológico para a equipe transcorrer bem ao longo daquele ano, a gente solicita a compra de material, tá? E aí, as empresas, a gente tem que solicitar o material da empresa, a gente precisa esperar o material chegar, a empresa emite nota fiscal, o município paga esta empresa e a gente armazena esse material de consumo, distribui para os postos de saúde e aí depende de cada organização de cada município. A gente pode distribuir mês a mês, a gente pode distribuir bimestralmente ou de 3 em 3 meses, então fica a critério do gestor em saúde bucal municipal. E também a gente precisa controlar, né, esse material, controlar quanto ao consumo, em parceria com as equipes de saúde bucal, que estão lá na unidade de saúde de cada serviço. A gente precisa controlar o armazenamento adequado, tanto no estoque desse material de consumo, quanto lá nas unidades de saúde. E uma coisa fundamental que o município precisa controlar é a questão da validade desse material de consumo, né? Então, a gente precisa ter muito cuidado quando essas empresas fornecem esse material de consumo e a gente vai fazer, vai bater o que a gente pediu com o que chegou, a gente precisa ser muito criterioso quanto à validade daquele material de consumo. Ora, lembrando que a gente os municípios tendem a pedir esse material de consumo para as equipes de saúde bucal ao longo de um ano. Não vão pedir a compra quebrada, né? A partir desse planejamento que eu expliquei para vocês, pede material de consumo ao longo de um ano e, claro, se necessário for, podem ter pedidos excepcionais ao longo do ano. Então, por que eu trouxe esse exemplo para vocês? Para vocês perceberem que, sim, o município ele recebe, né, a verba, por exemplo, para a saúde bucal, do Fundo Nacional de Saúde para o Fundo Municipal de Saúde. E tem a contrapartida estadual e ainda a contrapartida do município. Mas é de responsabilidade do município o pregão, que aí é o pregão da licitação, a compra do material, o planejamento de como armazenar, distribuir para os postos de saúde, inclusive o controle desse material quanto ao consumo consciente, quanto ao armazenamento desse material, quanto ao vencimento deste material. Então, neste exemplo prático, a responsabilidade do município quanto à compra deste material de consumo na odontologia. Então, esse exemplo prático que eu trouxe é para que vocês entendam o quanto é importante a descentralização, ou seja, a responsabilidade do município, neste exemplo, de licitação, compra, distribuição, armazenamento e controle de todo esse material de consumo, para que as equipes de saúde bucal efetivamente não faltem material de consumo, tenham material de consumo e consigam prestar uma atenção à saúde a todos os usuários. Então, espero que vocês tenham gostado dessa nossa conversa que tratou da descentralização. E não esqueçam, descentralização é uma das diretrizes do Sistema Único de Saúde, que, no geral, e nas provas de residência, são cobradas 3 diretrizes: descentralização, regionalização e hierarquização, que a gente não consegue dissociá-las, e participação da comunidade. A gente fica por aqui. Até a nossa próxima conversa do SUS em Foco e tchau, tchau.